Oi, gente, aqui é Elvira Mourão, a voz do Senhor. Seja muito bem-vindo aqui nesse canal. Fico feliz em te ter por aqui e já quero falar, se você não é inscrito, se inscreve, ativa os sininhos e se prepara para todas as vezes que chegar um vídeo, Deus falar com você. Bom, hoje o Senhor vai falar algo muito pedido. Muita gente me pergunta, muita gente tem dificuldade sobre ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Senhor, saber as direções que Deus está dando para você nesse tempo. Se você não sabe, eu já tenho um tempinho aí que eu venho caminhando com o Senhor, que Ele me chamou. Nessa caminhada, muitas pessoas passaram na minha vida e eu pude aprender com elas e também compartilhar com elas aquilo que Deus faz, né? Fez e faz ainda na minha vida. A grande dificuldade, na maioria das vezes, é saber se é Deus. É Deus que tá falando comigo? Ou às vezes é tipo assim, eu nunca ouvi Deus falar comigo, Elvira. Como que é isso? Gente, é simples, é leve. Ouvir a voz de Deus vem de um relacionamento com Ele. Existem casos, né, isolados, que são casos de quando a pessoa ainda não é convertida, ainda não conhece o Senhor. E o Senhor fala com essa pessoa, às vezes com voz audível, que foi o caso do meu esposo. E num próximo vídeo eu posso até vir aqui compartilhar com vocês como foi essa experiência. E também pessoas a qual o Senhor fala, não com voz audível, mas através do Espírito Santo, através de sinais, sempre chamando ela para conhecer o amor dele, convidando-a para vir e entrar na porta que é Jesus. Então, existem formas a qual a voz do Senhor vem para nós. Mas eu quero agora deixar aí para você a voz que é gerada na intimidade, num relacionamento com Deus. Bom, ouvir a voz de Deus nada mais é do que você andar com Deus. Porque, gente, não tem como você ouvir a voz de alguém sendo que você não está próxima, né? Eu mesmo, se meu marido estiver distante, estiver lá fora, eu posso ouvir mais distante. Eu posso ouvir, mas não com clareza a voz do meu esposo. Então, quanto mais distante de Deus, menos você vai identificar a voz dele, ok? Quanto mais próximo de Deus, mais forte a voz dele será aos teus ouvidos, ao teu coração. Quanto mais próximo de Deus, mais clareza você tem de que é a voz dele falando com você. Então, existem certos momentos da minha vida que estou assim com tanta coisa que eu não consigo ouvir com clareza a voz do Senhor. O Senhor hoje trouxe essa palavra e eu vou compartilhar para você. Então, para falar sobre como ouvir a voz de Deus, Deus me levou lá na vida de Salomão. Salomão, gente, foi filho de Davi, o rei Davi, aquele que foi chamado por Deus lá nos pastos, que cuidava das ovelhas. Esse rei gerou um filho, e esse filho que o Senhor transbordou sabedoria, Salomão, que foi o cara muito conhecido aí, né, pelos teus provérbios de sabedoria. Então Salomão chega um momento ali a qual logo após ele receber sabedoria, que ele precisa identificar a voz de Deus e tomar uma decisão. Qual é a decisão? Começar a construir um templo para o Senhor. Então, antes de tudo, você já entendeu que você precisa estar próximo de Deus para ouvir a voz dele, para entender que é ele quem está falando com você. Estando próximo do Senhor, ele pode usar diversas maneiras para estar falando com você, porque nós temos um Deus gigante, um Deus criativo, um Deus que fez céu, fez o mar, fez peixes, fez as cores, né? Fez tudo. Tudo isso que há de bom foi ele que fez. Esse é o nosso Deus. Então você precisa identificar como a voz do Senhor está vindo para você. Se é através do Espírito Santo, que a maioria das vezes é ele quem vai vir, ele é o nosso auxiliador, o nosso ajudador, ele sempre vai
falar conosco, sempre vai nos alertar, porque ele foi deixado para ser a nossa ponte até o Pai. Então vamos lá, o Espírito Santo, ele habita em você, então ele é uma fonte, ele é uma pessoa, ele é uma boca, ele tem ouvidos, ele vê, ele sente, ele é uma pessoa, então ele vai falar para você. Vamos lá. Quais são as outras maneiras, como eu falei, que ele é um Deus criativo, que pode falar, como já falou comigo, até com uma abelha. Tem várias formas que o Senhor pode falar com a gente. Então, a que eu quero ressaltar na vida de Salomão foi o sonho, que é muito comum Deus falar com a gente através de sonhos. Deus fala através de sonhos. Se você acha que, não, comi demais, obviamente tem sim sonhos que não tem nada a ver, que não é a voz de Deus. Mas, gente, não desperdice, não deixe passar. Não ache que, não, foi só mais um sonho. Busque identificar a voz de Deus, se realmente ela está falando com você através desse sonho. Porque na vida de Salomão foi assim, foi através de um sonho. Deus falou com ele, Deus apareceu para ele. Então, Deus pode usar uma pessoa, um profeta, né? Uma profetisa, aquela pessoa que ouve de Deus e traz para nós, ok? Como foi com Davi, que a gente vai ver aqui nessa mesma passagem aqui. Eu fiz a junção de Davi e Salomão, seu filho. E você vai ver que naquele tempo, Deus usou o profeta Natan para falar com Davi, para falar do teu erro e tudo mais. E mais para frente, Davi abre seu coração e compartilha com o profeta Natan que ele quer construir um templo para o Senhor. Porque naquela época, né, antes de Cristo, a presença de Deus, ela estava na Arca da Aliança. Então a Arca da Aliança era levada junto com o povo. E ali Davi decide construir um templo para Deus. Ele fala, eu quero construir um templo para o Senhor. Não tem como eu ter um palácio, eu ter uma casa e o meu Senhor não ter. Eu quero construir. Ele decidiu. Aí o profeta vai e fala com ele. Tudo que você fizer, Deus está com você, pode fazer. Só que Deus vem e aparece naquela mesma noite para o profeta Natan e fala para ele, não é para Davi construir um templo para mim. Olha só. Que forte. Por isso que um profeta, gente, ele precisa ouvir, entender, saber muito bem lidar com as suas emoções, os seus sentimentos. Às vezes você é uma pessoa que está assistindo o meu vídeo e é um profeta, uma profetisa. Cuidado. Cuidado, porque às vezes você vai falar aquilo que Deus não mandou você falar. Você vai interferir no propósito de uma pessoa e vai destruir, paralisar com palavras que Deus não mandou você falar, ok? Fechando isso aí, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente escuta de Deus e a forma que a gente passa aquilo que ouvimos de Deus. Responsabilidade em ouvir a voz de Deus, viu, gente? Não é fácil. Ouvir a voz de Deus carrega responsabilidade. Se você está aqui querendo saber como é ouvir a voz de Deus, já saiba que o primeiro passo é ter responsabilidade. Carregar a presença traz responsabilidade. Então, Natan, naquele momento, ele viu que o Senhor era com ele. Ele sabia da caminhada, das batalhas vencidas, de tudo que Deus fazia na vida de Davi, desde o início até aquele momento. Ele falou, certamente pode construir, é algo bom. Então, constrói, tudo que você fizer, o Senhor estará com você. Mas não era para ser feito isso. Não era para construir. Meu Deus, aleluias. É tão lindo que eu tô falando aqui, Deus tá falando comigo e aleluias, e é isso. Esse é o propósito desse canal, é falar com o Senhor e Ele falar com a gente e trazer para vocês também, enfim. Tô emocionada. Então, gente, Deus não queria que ele construísse. Então ele fala pro profeta Natan. E aí Natan vai até Davi. Eu não me lembro na passagem, mas eu acho que ele vai no dia seguinte e fala para Davi tudo que o Senhor falou. E o Senhor fala que quem vai construir o templo para ele vai ser o filho dele. Deus dá uma promessa aí linda para Davi. O rei Davi se sente assim, Senhor, eu não sou merecedor, eu não mereço tudo isso. E ele não constrói o templo para Deus.
ele ouviu a voz do Senhor através do profeta. Primeiro ele escuta o profeta aprovando essa atitude dele. E depois ele escuta o profeta vindo com a voz de Deus e não dele. Porque o profeta ele tem a voz dele e a voz de Deus. Então Davi, naquele momento, ele ouve a voz de Deus, né? Dizendo, não é para construir, porque eu já tenho a pessoa que vai construir um templo para mim. E aonde agora Salomão vai ouvir a voz do Senhor. Salomão está ali, essa história dele, gente, em 2 Crônicas, capítulo número 2. E olha só, eu quero deixar a parte melhor, assim, a qual quando Deus fala que é a mais certa pro final, tá bom? A forma mais certa de se ouvir a voz de Deus. Gente, isso aqui é certeiro. Vai lá que você vai ouvir a voz de Deus com clareza. Fica aí até o final que você vai entender. Então vamos lá. A passagem está lá em 1 Reis, capítulo número 3, tá, gente? Tem em 2 Crônicas, capítulo 2, mas aonde vai falar mais específico que foi através de um sonho que Deus falou com ele é em 1 Reis, capítulo 3. Você tem que entender que quando você tá querendo ouvir a voz de Deus, você quer ouvir a voz de Deus, você precisa de um sinal, você precisa ouvir direcionamentos do Senhor. Você não consegue. Isso daqui não é um caso de uma pessoa que não tem Cristo, que ainda não entregou a sua vida para o Senhor, ainda não tem o Espírito Santo, que ouviu a voz de Deus e, tipo assim, quem tá falando comigo? Não. Isso aqui é para quem já caminha com o Senhor e precisa ouvir a voz de Deus, ok? Então você vai fazer o quê? Salomão aqui, ele já estava com o povo buscando ao Senhor. Ele já estava buscando a presença de Deus. Ele já estava fazendo sacrifícios para que o Senhor viesse e derramasse sobre ele, né, aquilo que ele precisava. Ele estava querendo construir o templo para o Senhor. Só que eu creio que ele precisava de um direcionamento. Tudo que a gente vai construir, tudo aquilo que a gente vai fazer, todas as nossas decisões, se você é um cristão que carrega a obediência à palavra, sempre você vai precisar esperar e ouvir a voz de Deus para tomar qualquer atitude que for na sua vida. Eu, em todas as situações aqui com meu esposo, a gente procura ouvir a voz de Deus sempre, em comprar algo novo, em fazer alguma mudança. E eu tenho vários testemunhos, gente, que eu posso compartilhar aqui com vocês, de que eu esperei ouvir a voz de Deus. E se eu não tivesse esperado, algo ruim teria acontecido. Então, ouvir a voz de Deus, às vezes é difícil ouvir o que ele fala. Não é fácil, porque a gente não compreende o tempo que Deus trabalha. O momento, a hora. Eclesiastes 3:3, né? Inclusive lá fala, há tempo de construir, no caso aqui de Salomão, né? E há tempo de derrubar. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Há tempo para todas as coisas, gente. Então, nós precisamos identificar a voz de Deus e saber esperar e agir conforme as coordenadas do Senhor. Aqui em Salomão, ele fez todo esse trajeto aí, se achegou na presença de Deus. Às vezes você está distante e está querendo ouvir a voz de Deus. Às vezes você está tão longe, como eu falei, de Deus, você não vai conseguir escutá-lo. Por mais assim que, gente, Deus é misericordioso, mas você precisa se esforçar. Você precisa, sabe, deixar com que o Senhor faça a parte dele. Porque muitas das vezes você tá querendo fazer a sua parte, a parte de Deus, e não tá esperando Deus agir na sua vida, ok? Você precisa ouvir e identificar com clareza aquilo que Deus está falando. Salomão, ele se aproximou de Deus. Ele ofereceu sacrifícios ao Senhor. Ele foi com o povo adorar a Deus. Ele foi engrandecer o nome do Senhor. Comece a mudar a sua vida. Comece a mudar essa estação que você está. Você quer muito ouvir a voz de Deus, você precisa muito de direcionamento. Comece a ter mais relacionamento com o Senhor. Se achegue mais a Ele. Às vezes isso é um convite que Deus está fazendo para se aproximar mais de você. Busque, entregue, faça jejum, ore, tá? Se aproxime mais do Senhor. Ele vai se aproximar de você. Ore de madrugada, crente.
Busque a voz do Senhor, se achegue perto dele. Quando Salomão fez isso, aqui na passagem é clara. No verso 5 diz assim: naquela noite o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: o que você quer que eu lhe dê? E ali é aquela história onde Salomão ele pede sabedoria ao Senhor. Ao invés de pedir riquezas, ao invés de pedir que o Senhor destrua os seus inimigos, ele pede sabedoria. E assim é lhe dado sabedoria, porque ele precisava de sabedoria para governar, para lidar com o povo. Ele era um rei e ele não tinha, e ele buscava essa sabedoria. É linda essa história. Então é um aprendizado já aí pra gente. Busque a voz de Deus. Primeiro passo que você tem que fazer é se achegar até o Senhor e buscar a voz de Deus. Pedir para ele falar com você e ele vai falar. Então, com Salomão, o Senhor apareceu através de um sonho. E ali que fala: quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então foi para Jerusalém. Salomão aqui fala que ele foi para perto da Arca da Aliança. Ele foi perto da presença. Ele correu para a presença. Primeira coisa, corra para perto da presença de Deus. Corra para perto dele, porque se você estiver distante, você não vai ouvi-lo. Segundo, esteja atento às maneiras e formas que Deus vai falar com você. Ele pode falar com você no sonho. Ele pode falar com você através de profetas, assim como eu citei aqui, que falou com o pai dele, o profeta Natan. Ele pode, sim, usar pessoas de várias formas. Às vezes a pessoa nem é uma profetisa ou um profeta, mas algo que ela vai falar ali já está alojado no teu espírito porque você anda com Deus, você está próximo de Deus. Então aquilo vai conectar e você vai identificar que é Deus falando com você. Sinais, você pode pedir sinais. Sim, hoje em dia eu não vivo movida, mas no início do meu relacionamento com Deus, eu era muito movida por sinais. Pedia sinal: Deus, se hoje cai uma chuva, é o Senhor falando comigo, né? Se isso aqui se mover para lá, é o Senhor falando comigo. Enfim, pedia direto sinais. Deus não falava? Deus falava, porque ele era misericordioso com a minha vida e ele compreendia o nível do relacionamento em que nós dois estávamos caminhando. E Deus, ele é maravilhoso porque ele respeita o seu limite. Ele entende aonde você está. Ele sabe melhor do que ninguém quem você é. Para Deus não há como a gente fingir uma coisa, gente. Fingir quem eu sou. Fingir uma Elvira que eu não sou. Não tem como fingir. Deus sabe quem eu sou. Então, ele respeita os meus limites. Ele sabe aonde eu posso ir. E ele, sim, às vezes ele vai forçar para que eu vá mais, porque ele sabe que em mim vai haver força, porque ele é a minha força. Naqueles momentos, no início do meu relacionamento com Deus, ele era muito misericordioso comigo. E aí ele me respondia através dos sinais. Mas hoje em dia, não é algo que eu peço mais com frequência, porque eu já tenho uma certa intimidade, de uma forma qual o Senhor já fala comigo com mais clareza, mais frequência, tá? Sinais você pode pedir sim, se você ainda se sente com dificuldade de ouvir e identificar a voz de Deus, não tem nenhum problema você pedir sinais ao Senhor. Peça que conforme o seu relacionamento e a sua intimidade vai crescendo ali com Deus, as coisas vão mudando, a maneira qual o Senhor vai falar com você vai mudar, tá? Só que não fique dependente de sinais. É por isso que hoje em dia eu não peço com frequência sinais, porque causa uma certa dependência na gente. Se não acontecer o sinal, eu fico e procuro outro e sabe, aquela coisa, e vai ficando aquela mistura. E às vezes eu não consigo entender se aquele sinal de fato foi. Então não. Pra mim, hoje em dia, sinais são em casos assim muito extremos, a qual Deus mesmo decide no nosso relacionamento falar comigo através de sinal, tá? E aí sim, como assim Deus decide? Através do Espírito Santo, gera em mim o pedido de um sinal e ali Deus vem e me responde. E aí sim, eu identifico que foi o Senhor que falou comigo. Mas eu não sou dependente de sinais e nem de profeta, profecia, revelações, palavra de conhecimento, que também é uma coisa que causa dependência nas pessoas. Existem pessoas que ficam de igreja em igreja
buscando ouvir a voz de Deus através de um profeta. Não faça isso, pelo amor de Deus. Você foi criado para se relacionar com Deus e ter intimidade. Não estou dizendo que não pode buscar a voz de um profeta. Não, você pode sim e deve buscar a voz de um profeta, mas saiba que o próprio Deus quer se relacionar diretamente com você. Amém? Então vamos lá. Aqui, como eu falei com vocês, ele ouviu e identificou a voz de Deus. E aí ele partiu para os próximos passos. Qual foi o próximo passo? Ele se posicionou, né? Lá em 2 Crônicas 2 vai dar com mais clareza pra gente o que ele fez. Ele se posiciona em relação àquilo que ele estava recebendo do Senhor. Ele recebeu sabedoria e logo após começou a construção do templo para o Senhor e também de um palácio para ele. E naquele momento, ele tem a convicção e a certeza que é a voz de Deus. E aqui eu quero dizer para você, lembra que eu falei que se tiver aqui dentro, vai conectar e vai fazer sentido para você? Às vezes você vai receber uma palavra de conhecimento, uma profecia de um profeta, e não vai fazer sentido, não vai conectar. Por quê? Porque não veio da parte de Deus, não está alojado no teu espírito, ok? Então, por isso você tem que ter intimidade com Deus para entender. Porque se você não tiver intimidade com Deus, não estiver andando próximo ao Senhor, você não vai conseguir saber se vem de Deus ou não. E aí sim, você vai ser presa fácil. Satanás, ele tá sempre tentando, buscando várias portas para poder entrar na minha e na sua vida e nos confundir e nos causar decepções dentro da casa do Senhor, na presença do Senhor, para que a gente se afaste dele e comece a ficar contra ao Senhor. Então é por isso que eu tô falando com você. É muito sério, é muito delicado carregar o peso de ter um relacionamento com Deus. Mas é a melhor coisa que se pode ter, é ser amigo de Deus, é andar com Deus. Então, aqui ele já identifica. Por que ele identifica? Porque há uma promessa. Gente, foi liberado lá pro pai dele, Davi. Deus liberou pro pai dele. Não é você quem vai construir, lembra? Mas sim o seu filho. Deus libera essa promessa, então já tem dentro dele. Claro que foi compartilhado para ele, claro que foi entregue para ele, que ele construiria. Então, dentro dele já fazia sentido no espírito dele. Então, se você tem promessas que estão queimando dentro de você e você tem sentido que é para seguir, para realizar, para começar a construir, para começar essa obra, começar a realizar esse sonho. Então, tem que ter a promessa aí dentro, tem que ter uma palavra aí dentro, tem que ter algo no teu espírito que te confirme que é a voz de Deus. Se você tem dentro de você algo que confirme que aquilo que você está buscando, a resposta que você está buscando de Deus é aquilo mesmo, já é um passo de que Deus está te respondendo. Ele se posicionou. E a partir do momento que ele se posiciona e vai em direção àquilo que ele está fazendo, você vai vendo que ele vai avançando na construção e a voz de Deus sempre vai o direcionando. Por que eu falo a voz de Deus? Porque, gente, aquele que está guiado por Deus, pela voz dele, não vai cair em falso, não vai pisar errado, tá? Porque Deus vai o guiar, como foi muitas das vezes com Davi nas batalhas. Deus falava, não vai por aqui, vai por tal lugar, seja estratégico, eu sei aonde você vai atacar o inimigo e vai ter vitória. Então, é muito sério, a gente precisa parar de fazer as coisas conforme as nossas vontades e começar a fazer conforme a vontade de Deus. E ser obediente à voz de Deus. Salomão, ele ia avançando na construção e é lindo ver que ele vai tomando autoridade naquilo. Ele vai recebendo autoridade naquilo que ele tá fazendo. Ele vai, decide, ele se posiciona. É isso, é essa a resposta, é essa a voz. Tenha convicção de quando você receber aquilo, de quando conectar,
realmente a voz de Deus, porque depois que você ouve a voz de Deus, vem a dúvida. E ela sempre vai surgir para dizer que não era Deus. Mas eu quero te afirmar que é Deus falando com você. Não deixe a dúvida te vencer. Se essas situações aqui que eu falei para você, se essas cenas que eu contei para você aqui, você já tem vivido esses passos, se aproxima de Deus, está atento, está se oferecendo ao Senhor como sacrifício vivo, está jejuando, buscando, está próximo, você começa a receber sinais, começa a receber profetas, começa a ouvir o Senhor através de sonhos. Você está ouvindo sim a voz de Deus. Pra gente prosseguir pro final aí, pra esse vídeo não ficar muito longo, eu já quero colocar a base, que é pra minha estrutura. É a palavra de Deus. Gente, sem Bíblia não tem voz de Deus. Não adianta você querer se iludir, achando que você vai no YouTube ouvir uma mensagem minha e sou um instrumento do Senhor somente e aquilo vai ser o suficiente. Você precisa ir para a palavra, você precisa ir para a Bíblia. Não adianta você receber do profeta, não adianta você receber um sonho, que é o meu caso, que eu estou ouvindo a voz de Deus e estou juntando o meu quebra-cabeça, qual o Senhor está falando comigo e com o meu esposo. Então você precisa ir para a palavra. Todo dia que eu escuto algo do Senhor, que eu recebo algum sinal, que eu recebo algum sonho, alguma confirmação da direção que Ele me deu, eu vou juntando na palavra o meu quebra-cabeça. Eu pego na palavra e falo, Senhor, me fala aqui, porque é a Tua voz. Foi o que o Senhor deixou de mais concreto para que eu pudesse me assegurar. Então a gente tem uma intimidade, tem um relacionamento, mas eu sou ser humano falho, cheio de defeitos e que estou sujeitos a tentações de Satanás. Então a dúvida, ela vem para tentar me confundir e dizer que não é Deus que está falando comigo. E para mim saber se é Deus, sempre vai ser a palavra. Abra a Bíblia e peça para Deus falar. Elvira, eu não entendo nada do que está escrito na Bíblia. Ei, ore, peça, Espírito Santo, fala comigo através da tua palavra. Em nome de Jesus, eu quero ouvir, eu anseio por ouvir a tua voz, Senhor. Eu tenho certeza que se você derramar o teu coração, pedir a direção do Espírito Santo enquanto você lê a palavra, Ele vai falar com você. Fala, abra o meu entendimento. Senhor, abra o meu entendimento. Eu preciso entender e ouvir a tua voz. E você vai ler a palavra e aquilo ali vai bater com tudo o que Ele já vinha te dando. E é a palavra que vai te estruturar para realizar, para começar, para prosseguir aquilo que você está iniciando, aquilo que a voz de Deus está falando com você, ok? Nesse caso aqui eu tô falando de construção, e se o Espírito Santo já está ministrando em você, deixa ele ministrar. Se é para você construir, constrói, porque é um sim de Deus, é para construir. Vai, ele vai te dar as ferramentas, ele vai enviar, assim como enviou para Salomão. Essa história, depois se você puder ler, leia a história do pai, a história do filho, Salomão, e você vai ver quão lindo foi o agir de Deus. Ali Salomão usou a sabedoria, usou a voz de Deus em sua vida, e ele começou a construção do templo. E olha só o que ele faz. Ele vai atrás de pessoas, sabe? Ele vai atrás de pessoas que conhecem o que ele vai construir. Ele pede ajuda. E eu quero abrir aqui para você que eu tô sentindo o Espírito Santo me levar para esse lado aí, né, de construir uma resposta para a vida de alguém aqui, que é ele que faz, é do jeito dele. Saiba que se Deus falou sim, Deus está te respondendo, Deus está te apontando o que é para fazer, que é para ir, você vai precisar todos os instantes das direções do Senhor, da voz do Senhor, todo momento. E aqui Salomão, ele busca a voz do Senhor aonde? Nos homens que já tinham trabalhado para o pai dele, que já tinha ajudado o pai dele a construir o palácio a qual o pai dele morou. Então ele foi aonde já tinha conhecimento. Ei, o Senhor vai te levar por caminhos aonde
Ele sabe que será bem-sucedido. Deus vai te levar em lugares, em pessoas, tá? Em portas, a qual já tem experiência de que aquilo que você vai começar a construir vai ser bem-sucedido. Você recebe isso? Pessoas na sua vida, conexões de Deus, portas de Deus que vai te ajudar a ouvir a voz de Deus e a construir da forma certa, ok? Essa construção, essa promessa que Deus liberou sobre a tua vida, essa voz profética que você ouviu e que hoje Deus está te dando sim para construir. Então, aqui Salomão, ele se prepara, ele se planeja, ele busca as ferramentas certas. É linda a história e eu te convido a ler, tá? E a estudar e ver, não ficar só aqui comigo, mas vai para a palavra, para você se alimentar mais e poder se encher mais disso tudo aqui que Deus está liberando para você hoje. Porque eu creio que não é somente um vídeo, é a voz de Deus. Deus está hoje me usando para falar com você. Pega isso aqui e junta o seu quebra-cabeça e vai para a Bíblia, porque eu tenho certeza aqui, ó, Salomão, ele foi e pegou as ferramentas certas, ele buscou as pessoas certas para a construção. Ele reconheceu que ele dependia de Deus, ele reconheceu que ele dependia do Senhor. Ele reconhece quem Deus é. Ele sabe que sem Deus ele não pode fazer essa construção. Ele sabe que sem o Senhor não é possível realizar tudo isso. Então, esse algo que está aí no teu coração, você não vai conseguir fazer sem a mão de Deus. Você não vai conseguir fazer sem a voz de Deus. Então, busque Ele, esteja próximo dEle. E você está fazendo da maneira certa, buscando. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. E orientação. Se rodeie de pessoas que possam te orientar como construir, como fazer da maneira certa. Esteja rodeado de conselhos. Ele estava rodeado de pessoas que sabiam aquilo que ele ia fazer. Não de pessoas que não tinham nada a ver com aquilo que Deus estava impulsionando a realizar. Tá bom? Eu declaro sobre a sua vida esta palavra, palavra que vem para nós, que o Senhor enviará bons conselheiros, o Senhor enviará bons pastores, o Senhor enviará boas pessoas que vão nos ajudar a identificar a voz dele, a cumprir aquilo que ele tem sobre as nossas vidas. É isso, gente, a palavra de hoje. Ouvir a voz de Deus, saber identificar. E nunca se esquecer que a melhor maneira de se ouvir a voz de Deus é pela palavra. A palavra é a base, é o fundamento, é a estrutura, tá bom? A Bíblia, ela sempre vai te direcionar da maneira mais correta. Ela não erra, ela não falha, ok? Então, você pega os sinais, pega as direções, né, que vem através de profetas, de sonhos, junta tudo isso e vai para a palavra. É assim que eu tenho vivido, que eu tenho caminhado em graça e sabedoria, e Deus tem sido misericordioso e me ensinado dia após dia como é ouvir a voz dele, caminhando e aprendendo todos os dias com Deus. Mas eu sei que ele é misericordioso, ele me ama, tem paciência comigo e me leva para um nível mais profundo todos os dias, quando eu digo sim para a voz dele. Esse foi o vídeo de hoje, espero que Deus tenha falado com você. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, curta, tá? Deixa o seu like para que esse vídeo possa ser enviado para mais vidas e que mais vidas venham desbloquear aí a sua audição, venham entender e compreender também a voz de Deus. Se esse vídeo foi esclarecedor para você, ajude outras pessoas a também identificar a voz do Senhor. Vamos caminhar mais perto, vamos andar mais junto do Senhor e vai ser um prazer ter você aqui comigo. Aqui é Elvira Mourão e Deus vai falar com você. Até o próximo vídeo e Deus te abençoe.